Ainda destacando a prisão do ex-presidente Michel Temer, gentilmente atende a Jovem Pan agora o procurador da Lava Jato no Rio de Janeiro, Almir Sanches. Procurador, bom dia, obrigado pela atenção. Muito bom dia, gente que agradece a possibilidade de esclarecer essa situação, né, que realmente tem gerado muitas dúvidas, então é um prazer estar aqui conversando com vocês. Aliás, só para esclarecer o nosso público, o senhor é de São Paulo, mas trabalha na Força Tarefa do Rio. Há quanto tempo o senhor está na Força Tarefa do Rio e há quanto tempo começou essa investigação específica em relação ao ex-presidente Michel Temer sobre a denúncia que foi feita contra ele e o que resultou na prisão ontem? Certo, eu estou lá na Força Tarefa do Rio há 1 ano já. E a investigação a respeito dos atos que envolveram o ex-presidente Michel Temer, na verdade elas dizem respeito a uma operação prévia ainda, foi a primeira operação da Força Tarefa da Lava Jato do Rio, que se chamou Operação Radioatividade, mas nesse momento ainda não envolvia o Michel Temer como investigado, né? A Operação Radioatividade foi distribuída para a Justiça do Rio de Janeiro por aquele fatiamento que aconteceu no STF, né, da Operação Lava Jato de Curitiba, e aí então foi para o Rio de Janeiro por ser ligado à usina nuclear de Angra dos Reis, foi para o Rio de Janeiro essa parte da investigação envolvendo o almirante Otton, a filha dele, o almirante que era à época presidente da Eletronuclear, à época dos fatos investigados, né? Então, assim, a cadeia de investigação que chegou até esses fatos que a gente deflagrou ontem, partiu dessa operação, que é a Operação Radioatividade, que depois gerou algumas outras operações, como a Pepriat, a Irmandade, que ainda está em andamento. Então, a cadeia foi essa, é um pouco diferente da Operação Calicut, que é a do Sérgio Cabral. Às vezes as pessoas confundem, porque como as duas estão na Força-Tarefa da Lava Jato do Rio e também estão sob a responsabilidade do Dr. Marcelo Bretas como juiz, às vezes há uma certa confusão como se fosse a mesma coisa. Mas na verdade não, são investigações diferentes. Uma com relação à usina nuclear de Angra dos Reis e outra com relação à organização criminosa do Cabral, do Sérgio Cabral. Então assim, voltando especificamente à questão do senhor Michel Temer, a investigação veio para a gente por uma determinação do ministro Barroso, né, do STF, que entendeu ali, no momento em que Michel Temer deixa de ser presidente e perde a prerrogativa de foro, ele entendeu que as diversas investigações envolvendo o ex-presidente deveriam ser encaminhadas para diversos juízos. E essa específica que envolvia Angra dos Reis é encaminhada então para a Justiça Federal. Perfeito. Bom dia, Marco Antônio Villa. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. Muitos estão dizendo, especialmente os advogados e alguns políticos, que houve um abuso de autoridade. Houve ou não um abuso de autoridade ontem com a prisão preventiva de 8 pessoas, entre outras o Michel Temer, ex-presidente da República, e 2 prisões temporárias? Houve abuso de autoridade? Nós entendemos que não houve de forma alguma abuso de autoridade, né? Os procedimentos estão sendo todos cumpridos e, assim, com relação à cautelaridade da prisão preventiva, que é algo que se discute muito, né? Que, assim, como não há uma condenação, será que seria necessário realmente ter uma prisão? Essa é a dúvida que tentam colocar. A gente entende que nesse ponto está muito tranquilo, assim, porque a lei, no artigo 312 do CPP, do Código de Processo Penal, traz 4 requisitos para que a liberdade do investigado seja considerado perigosa no sentido de justificar uma prisão preventiva, né? E os 4 requisitos, a lei só exige um para que seja decretada a prisão preventiva. E no caso de ontem da operação que prendeu Michel Temer e outros investigados, os 4 estão atendidos. Se eu puder falar rapidamente sobre cada um dos 4 que foram atendidos. Sim, qual o primeiro, por favor? O primeiro seria a ordem pública, a garantia da ordem pública.
O STF é pacífico em entender que uma organização criminosa em atividade, especialmente o líder da organização criminosa, eles geram um risco à ordem pública quando os atos da organização criminosa têm gravidade concreta que justifica a prisão. Nesse caso, assim, a organização está em funcionamento atual. Sim. E isso aí a gente vê pela lavagem de dinheiro acontecendo, diversas das propinas que tinham sido prometidas quando vários ocupantes da organização, vários integrantes da organização criminosa ainda integravam cargos políticos, tinham sido prometidas para anos depois deles saírem dos cargos políticos. E a gente vê, por exemplo, a questão dos portos, né? Era uma concessão de 70 anos para depois de, por exemplo, Michel Temer sair do cargo da presidência. Então, assim, a organização criminosa está em funcionamento tanto pela lavagem de dinheiro atual, as empresas de fachada estavam recebendo atualmente dinheiro, movimentando dinheiro. E isso há comprovação, procurador? Sim, inclusive assim, o COAF identificou, mas isso é só um dos pontos, tá? Não é só esse ponto que a gente tem, mas é só um dos pontos para a gente mostrar como que era a situação. O COAF identificou que no final do ano passado houve uma tentativa de depósito em uma das contas das empresas de fachada. Do Coronel Lima, né? Exatamente. A empresa AGEPLAN, que é a empresa que tinha contrato com a Eletronuclear, de 20 milhões de reais em espécie. É até difícil imaginar o volume que dá de dinheiro em espécie, 20 milhões, né? Deve ser um carro forte, assim, praticamente. Chegaram no banco e tentaram depositar 20 milhões em espécie na conta da empresa. Eles identificam o banco, a agência? Identificam. O banco, se eu não me engano, depois a gente poderia recuperar, a gente vai lógico, atrás disso, né? Sim. O banco é o Bradesco. Bradesco. A agência agora, eu não vou me recordar, mas a gente está fazendo essa... Da cidade de São Paulo. Levantamento. É da cidade de São Paulo, eu tenho quase certeza que é. Agora, sim. E o banco se recusou a aceitar esse depósito? Sim, porque é muito atípico, né? Então, o banco já na hora identificou que deveria ter algum sinal de lavagem no caso, se recusou a aceitar, pediu a identificação da pessoa. Quando foi pedida a identificação, a pessoa saiu sem falar mais nada. Sim. E daí o banco faz a comunicação espontânea para o COAF, né? É lógico que, assim, esse é só um dos casos. Isso aí pode até ter havido alguma confusão, porque, assim, é tão atípico, é uma coisa tão absurda que a gente até fala, meu Deus, será que aconteceu mesmo isso? Sim. Mas, assim, mas existem diversas outras provas do funcionamento atual da organização. Inclusive, contratos públicos que essas empresas de fachada estão envolvidas, que estão recebendo atualmente. Então, assim, o duro é, às vezes, assim, a gente pega uma organização criminosa, sim, se fosse uma organização criminosa, como foi dito ontem na coletiva, né? Se fosse uma organização criminosa que praticasse crime de roubo à carga, por exemplo, que está em atual funcionamento, ninguém estaria questionando se deveria ou não ter essa prisão. Sim. Ainda mais essa organização criminosa funcionando há 40 anos, né? Mas além de colocar em risco, desculpe, eu só interromper o senhor, além de colocar em risco a ordem pública, qual é a segunda razão que foi invocada para as 8 prisões preventivas e 2 temporárias? Então, um segundo motivo que a gente considera muito grave também, sim, é a existência de uma espécie de uma contra-inteligência dentro da organização criminosa que atentava contra a instrução criminal. Então, assim, as investigações em curso e esse braço de contra-inteligência da organização monitorava as investigações, monitorava inclusive os investigadores, o que a gente considera bastante grave, assim. Tem anotações apreendidas com os nomes das pessoas que estavam fazendo as investigações, os policiais, o delegado, e, assim, dados pessoais da pessoa. Então, assim, um verdadeiro monitoramento mesmo, assim, de quem estava investigando. Sim. Além disso, uma contenção de danos no sentido de ver quais documentos foram apreendidos, em que sentido eles poderiam comprometer os investigados. E, além disso, forjando documentos falsos com relação ao momento atual da investigação, justamente para tentar despistar a investigação do rumo certo que ela estava. Esse é um outro requisito
que a lei considera suficiente para decretar a prisão preventiva. O Forjando, dê um exemplo, por favor, para nós, porque o senhor isso é importante, dando dados concretos, porque se constrói uma versão de que houve abuso de autoridade, que não há documento. O senhor está mostrando justamente o inverso, algo que eu imaginei que ninguém seria de tal forma irresponsável, tanto o Ministério Público Federal, mais ainda o juiz Marcelo Bretas, de decretar uma prisão por vontade própria por uma conspirata política, que é o que estava se construindo essa versão. Forjando documentos, exemplo de forjar um documento, assim, de um documento que tenha ocorrido, por exemplo. Por exemplo, existe ali uma engenharia um pouco complexa societária, né, para o recebimento do peculato da eletronuclear. Mas a empresa AF Internacional ganhou a licitação da eletronuclear e ela passou a constituir uma empresa chamada AF Consult Brasil, que seria sócia da Argeplan, que é uma das empresas de fachada da organização. Sim. No momento que eles percebem que a Argeplan estaria envolvida nas investigações de alguma maneira, eles forjam um documento para dizer que uma pessoa periférica ali da empresa era o administrador da empresa. Sim. E não as pessoas que realmente estavam sendo investigadas. E esse documento foi apreendido, inclusive com notas de post-it escritas à mão, dizendo mais ou menos a intenção daquele documento. Perfeito. Segundo, por favor, mais uma razão, além de colocar em risco a ordem pública, esse trabalho de contra-inteligência que o senhor expôs, monitorando, forjando documentos, houve alguma outra razão? Houve sim. Por exemplo, então a gente já tratou de dois aspectos que a lei fala, né? Que são a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Esses todos lá no artigo 312. Aí tem um terceiro, que é a garantia de aplicação da lei penal. Sim. Então, por exemplo, a garantia de aplicação da lei penal na questão de você recuperar os valores que são bilionários, como a gente mostrou na cautelar, envolvendo toda a organização criminosa, né? Não só os fatos que a gente vai imputar nessa próxima denúncia, mas toda a organização criminosa, foi 1,8 bilhão de reais entre propina prometida, recebida e desvio, né? Sim. E assim, tem todo esse valor que parte dele foi recebido, de fato, parte só foi prometido e seria recebido no futuro, que está ou para ser recebido ou para ser escondido, né? Uma vez recebido, ele tem que ser guardado em algum lugar. É a lavagem de dinheiro? A lavagem de dinheiro, e o STF também tem a posição pacífica de entender que na modalidade ocultação, a lavagem de dinheiro é um crime permanente. Isso quer dizer, ele se renova a cada dia. O procurador, infelizmente o nosso tempo está terminando, eu só queria que o senhor falasse da quarta razão para essa prisão de ontem. Pois não, a quarta e a última que a lei traz, né, seria a garantia da ordem econômica, que diz que assim, quando a ordem econômica puder ser prejudicada pelos crimes que possam ser praticados, se justifica a prisão. Nesse caso, os atos comprados, corrompidos, eles atentam gravemente contra a ordem econômica. A gente vê que, por exemplo, nos casos da JBS, havia compra de benefício tributário, prejudicando a própria concorrência leal entre competidores, né? Então, a empresa que corrompia ganhava vantagem tributária. Existe um outro caso também envolvendo a JBS de compra de benefício concorrencial junto ao CAD. Então, assim, a empresa recebe um benefício para poder concorrer melhor que as outras. Então, são diversos aspectos que ferem a ordem econômica. E o funcionamento da organização, ainda lavando dinheiro e ainda recebendo dinheiro decorrente desses atos que desequilibram a ordem econômica, também justifica a prisão. Perfeito. Ok, procurador da Lava Jato no Rio de Janeiro, Almir Sanches. Mais uma vez, procurador, muito obrigado por atender aqui a Jovem Pan, bom trabalho. A gente certamente vai voltar a se falar outras vezes aqui na Jovem Pan. Um abraço. Muito obrigado, grande abraço.